Enfim, guys. Ótimo dia, ótima segunda pra todo mundo. Vitão, introduz o tema pra gente hoje, porque tá complicado aqui. Bom dia, pessoal. Mais uma semana começando no café. Café 183. Olha que coisa linda. 183 vezes a gente deu bom dia pra vocês. Ih, derrubei água quente no meu pé. Pronto. Hoje o nosso convidado é o Hermão da Massa. Hermes, você é de casa já, mas bom dia. Faz uma breve apresentação pra nós aí, meu querido. Bom dia, galera. Eu sou o Hermes. Eu sou. O que eu sou? Eu sou escritor na Web3. Trabalhei com comunidades em vários projetos, recentemente com o Vitor. Tenho alguma experiência na área do audiovisual, que foi a minha principal profissão antes de entrar em cripto, e minha formação é como advogado. Escrevi lores para alguns projetos no Web3, geri algumas comunidades, trabalhei com a parte de marketing em alguns projetos e recentemente com o Vitor lá na Niftify fazendo desenvolvimento de negócio, trazendo parcerias e encontrando coleções, parceiros potenciais, criando pontes entre projetos. O Hermes tá falando ainda ou buguei aqui? Não, ele parou. Tá, tá complicado. Tem uma hora que parou aqui pra mim a fala dele. Tá dando umas picotadas. Mas boa. Guys, quem quiser subir, como sempre, fica à vontade, tá? Levanta a mão que a gente puxa. Se der uma travada, me avisem. Porque, enfim, tá complicado aqui meu Twitter, minha internet, sei lá o quê. Mas, vamos lá. Eu tava até vendo, e acho legal começar por aí o assunto, que o OpenSea, né? A OpenSea tirou a necessidade de você ter royalties ali pros criadores. E isso gera uma discussão. Tem gente que é contra, tem gente que apoia. O que eu penso é que, assim, pra jogar aí pra vocês conversarem, né? E o Hermes dar opinião também. É que, pô, uma das principais funções do NFT, né, que vem através da blockchain, é agora a gente ter a possibilidade de ter ativos digitais que têm escassez, que você consegue atribuir uma quantidade, um supply, uma oferta, e que você não consegue falsificar o ativo original, e que isso, como consequência, abre uma porta incrível para o cara que é artista, para o cara que tem algum trabalho no físico e que ele pode levar para o digital sem correr o risco de perder o direito inicial daquilo, né, como criador daquilo. Música, arte, o que quer que seja. Então, uma discussão, como eu falei, tem gente que vai achar contra, tem gente que vai achar a favor. A questão é que competitividade do mercado, né, surgiu a Blur, aí um reduz taxa, o outro reduz taxa, esses marketplaces começam a não ter mais outras fontes de faturamento e precisam criar atrativos para que as pessoas levem seus NFTs, suas coleções para lá. E aí vai criando esse efeito cascata, né? Que é essa competição meio canibal, vamos dizer assim, de um querendo se sobrepor ao outro, cortando aí, quando, sei lá, na minha opinião, talvez esses marketplaces deveriam buscar outras formas de gerar valor, outras formas de resolver problemas desse mercado, criar novas soluções, onde eles pudessem monetizar, e não aquela briga por menos, né? Então um corta taxa, o outro vai cortar mais taxa, depois o outro vai cortar mais taxa ainda, depois o outro vai fazer com que royalties não sejam mais obrigatórios, para que não penalize os caras que são traders que ficam perdendo com a taxa de royalties que tem que pagar para a coleção. Então, né, hoje a gente está muito com essa competição onde um vai cortando do outro, sempre com escassez, né? Vamos tirar e vamos tirar e vamos tirar. E não os marketplaces pensando, pô, cara, ao invés de tirar, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso gerar de valor aqui na plataforma para aí sim atrair, né, no caso, mais pessoas. Isso é um pouco do que eu penso, que o caminho está um pouco inverso, né? A competitividade não está indo para o sentido de você gerar mais valor, mas de tirar cada vez mais valor. Mas queria ouvir a opinião de vocês, do Hermes, não sei se ele tem uma opinião, Vitão também, e principalmente a galera que eu sei que tem muito artista aqui, pessoal que entende NFTs como
preservação, né, do criador original poder continuar monetizando de forma passiva aquilo, enfim, quem quiser subir, guys, fiquem à vontade, mas queria puxar isso aqui na roda primeiro. Quer começar, Vitão? Não, pode começar. Eu sugeri esse tema para o Vitão justamente por essa questão da OpenSea, porque foi o último assunto mais controverso, assim, que deu mais repercussão, foi essa mudança por parte da OpenSea. E a gente até chegou a conversar sobre isso no Space em inglês. Eu achei que era um tema bom para a gente trazer aqui para a nossa conversa em português, porque é um assunto que repercute muito, que concordo muito com o que você disse, Rod, quando você falou que os royalties são de muita importância para o ecossistema. Assim, eu não sou do time, apesar de ser founder, mas não foi isso que mudou minha opinião. Eu acredito em royalties, eu acho que o ecossistema de NFTs é baseado em royalties. A grande inovação que foi trazida pelos NFTs foi justamente, como você disse, a possibilidade de royalties e de garantir isso via blockchain, né, para criadores e pessoas criativas, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente perdeu um pouco da origem dos NFTs, do significado deles, do potencial deles, quando eles viraram mais só um asset de negociação e as pessoas esqueceram um pouco disso. Eu não sei se o OpenSea foi pressionado, porque afinal a gente está falando de um negócio multibilionário, né? Eu acho que eles arrecadaram grana o suficiente para existir, para além dessas taxas aí. Eu acho que o OpenSea ele está focando no usuário. Ele está focando no usuário dele. Ele não está preocupado com as coleções. As coleções só existem com royalty, né? Tirando royalty, não faz muito sentido. Você criar uma comunidade em volta daquilo, né? Os royalties são o que garante o desenvolvimento de alguma coisa a partir daquela coleção, a retribuição das pessoas que criaram aquela coleção. Coleções sem royalties são basicamente uma série de obras vendidas por um artista ali. Enfim, para mim não funciona. Para mim, os royalties são essenciais para o ecossistema de NFTs. E eu acredito que os marketplaces estão fazendo isso. Eles estão focando em ter o asset deles, que são os compradores, né, os usuários. É isso que vai garantir o futuro deles. No meu ponto de vista, a gente só errou como ecossistema aqui quando a gente terceirizou para o marketplace o futuro do nosso ecossistema, vamos dizer assim, do nosso negócio ou do nosso meio de vida aqui. Porque a gente não pode esperar que o OpenSea defenda os nossos interesses ou qualquer outro marketplace esteja preocupado com o futuro das coleções. Já existe um formato de token, eu não sei, não me lembro exatamente aqui o número do formato, mas acredito que é o mais recente, de um token RC, que ele viabiliza você colocar essa proteção aos royalties forçada no contrato e é impossível passar sobre ela, entre outras inovações, né? E eu acho que é muito por aí. Assim como foi a inovação tecnológica que inseriu os royalties e que fez que criou esse ecossistema, é a partir da inovação tecnológica que a gente tem que proteger ele, garantir, né? Eu acho que é o desenvolvimento que vai garantir. A gente não pode terceirizar para um terceiro interessado, comprometido, que está aqui para faturar, né, o futuro do nosso ecossistema. A gente não pode contar com ele como nosso parceiro, nosso herói, para garantir que esse ecossistema continue existindo. A única coisa que pode fazer isso é a tecnologia, é o desenvolvimento, é criar padrões de token que deem mais controle, que defendam, né, os nossos interesses. E eu acho que isso é uma lição importante que a gente está aprendendo. Né? O sistema é muito novo e às vezes a gente esquece disso, porque apesar da gente ter muita semelhança com os negócios da vida real, né, a solução de problemas aqui, ela é mais rápida, ela passa pela inovação tecnológica.
né? Muitas vezes você não consegue usar a tecnologia para resolver um problema da vida real. Mas aqui na Web3, sim. Acho que esse é o grande diferencial desse mundo digital, né? Com código você consegue resolver quase tudo. Então a gente tá no ápice aí de encontrar um problema da vida real, que é um monopólio, né? Ou um oligopólio aí, um cartel desses marketplaces que estão meio que minando o futuro das coleções em defesa dos próprios interesses. E agora é o limiar, agora é a nossa chance, né? Eu falava com o Vitor nesse outro space que a gente fez que eu acho que isso é uma coisa positiva. Acho que era um problema que a gente precisava enfrentar. Sempre que surge um obstáculo muito grande de resolução difícil, a gente tem a oportunidade de superar esse desafio e criar uma nova era aqui para os NFTs. Então, talvez esse seja um momento muito bom, seja um momento em que a gente vai dar um passo tecnológico, um conceito diferente vai se estabelecer e nós vamos caminhar para frente, para o alto e além. A minha opinião é mais ou menos por aí, mas eu também quero ouvir outras pessoas para a gente seguir. Antes do Vitão falar, não sei se ele quer também dar opinião, subam aí, guys, com a gente. A gente tá falando sobre os royalties, que eu pensei agora não tá mais se tornando obrigatório. Quero ver dedinhos levantados. Quer comentar alguma coisa, Vitão? Bom, quero chamar mais pessoas aí, mas eu tenho 3 coisas aqui, 3 pontos para falar. Primeiro ponto que eu queria passar é olhando dentro da figura da OpenSea, né? Do ponto de vista da OpenSea, como que foi essa decisão, na minha opinião? Eu acho que a OpenSea como o Hermes disse, é um negócio multimilionário. Se fosse cotado em reais, multibilionário. Ele coletou, só para vocês terem ideia, ano passado, tudo bem, o mercado de NFT estava muito mais aquecido e tal, mas ano passado eles ganharam 1,8 bilhões de dólares em FIIs, e nos últimos 365 dias eles coletaram 571 milhões de dólares. Então, é muito dinheiro que eles têm em caixa. Claro, eles têm uma competição com a Blur muito forte, com outros marketplaces também, menor, mas existe essa competição, essa briga por market share, que acaba, no final das contas, sendo uma briga por preço, né? E como o OpenSea ele é um marketplace, a única coisa que ele pode controlar, uma das únicas coisas que ele pode controlar, na verdade, é as taxas. São as taxas ali. É o preço final que o user vai pagar, né? Ele tem como melhorar, sei lá, UX também, mas mais do que isso ele não consegue fazer muita coisa. O marketplace ele tem suas limitações, né? Do que ele pode fazer para gerar valor ali a ponto de fazer o usuário preferir ele, né? O OpenSea tem uma vantagem que é uma vantagem histórica, né? Ele surgiu primeiro com o UX formidável, vamos dizer assim, primeiro, para poder comportar o boom dos NFTs, né? Então, essa é a grande vantagem do OpenSea. Por ser dominante, é isso, por ser o primeiro. Mas ganhou muito dinheiro. Eu acho que eles podiam ter tomado essa decisão sem ter sido tão controverso, talvez. E eles foram bem controversos com esse daí. Um sinal disso é que muitos investidores do próprio OpenSea viram isso como algo ruim, né? Um caso que foi bastante comentado foi do Mark Cuban, né? Que é um dos investidores mais relevantes ali do OpenSea, não só pelo dinheiro, mas também pelo nome, peso que ele tem fora do mercado de NFTs, né? Porque assim, quando você tem um monte de gente que é investidor seu, mas é tudo do mercado de NFT, eles têm um certo impacto, né? Na sua imagem, reputação. Agora, quando você tem um Mark Cuban, que é um empreendedor e investidor fora né, o cara foi um dos Shark Tanks dos Estados Unidos, bem famoso, um dos empreendedores mais midiáticos que tem nos Estados Unidos. Ele é um dos investidores do OpenSea. E ele absolutamente não gostou dessa decisão do OpenSea, fez vários tweets sobre isso,
pessoal respondia a ele, o tweet que ele tinha feito, ele respondia, os outros, ele estava bem engajado nessa ideia. Ele falou que isso daí, provavelmente royalties foi uma das coisas que trouxe ele para NFTs, inclusive, e ele falou que isso fere, hurts the ecosystem, the whole market, né? Então ele fala que isso machuca, né? Isso fere o mercado como um todo. E aí essa é a posição do OpenSea. Eu acho que foi uma estratégia errada, talvez, porque eles têm gordura para aguentar uma batalha com a Blur, de dinheiro, né? Eu acho que eles poderiam ter optado por outras coisas, a não ser... Acho que foi uma decisão muito preguiçosa, assim, do OpenSea. Tem isso. Não agradou nem as pessoas, nem as pessoas no geral, nem os próprios investidores. Então, acho que foi uma decisão errada. Agora, a gente depende do OpenSea. Depender do OpenSea, depender de intermediário, sempre foi o problema que a blockchain tentou resolver. Tenta resolver sempre. Então, a nossa ideia sempre foi o que o Hermes falou. Você não quer... a gente não pode obrigar o OpenSea a fazer esse tipo de coisa, né? A gente tem que obrigar via contrato, via tecnologia. Contrato inteligente, via tecnologia, a gente consegue fazer com que o OpenSea obedeça a royalties. A gente não vai tentar apelar para por se isso é ético ou não, né? E sobre a parte ética, no final das contas, sobre se o OpenSea fez o que fez, é ético? Eu acho que é ético, tá dentro do que eles podem fazer, porque a tecnologia permite que eles façam isso, né? Agora, uma última opinião, uma última coisa que eu queria falar é sobre royalties ser essencial para a coleção. Eu acho que é importante royalties, sim, principalmente nesse momento, bear market e tal. Mas eu acho que não deveria ser tão importante, ou não deveria, melhor, ser o principal receita da coleção, na minha opinião. Na minha opinião, devia ser alguma coisa complementar, justamente porque é uma coisa muito variável, né? Royalties é muito variável e acho que não serve de receita para um modelo de negócio sustentável a longo prazo, depender do mercado secundário, que não está no teu poder, vamos dizer assim, muitas vezes. Incentivar aquele mercado ou não, né? Porque depende de trade. Eu não sei se depende muito da coleção em si, fazer trabalho suficiente para poder gerar mais royalties. Então, por isso eu não confio tanto, né, como coleção, colocando os pés, né, na posição de uma coleção. Eu não confiaria tanto minha receita nos royalties, tentaria buscar outros revenue streams, igual o Doodles estão fazendo, igual o PodPenguin estão fazendo, explorando o IP criado pela coleção ali. O Doodles está fazendo parceria com a Crocs, por exemplo, vai fazer stickers, né, do Doodles nos Pro Crocs, e edições especiais de Crocs para Doodles, e o PodPenguins criou uma loja de brinquedos infantis. Então, e que esgotou, e foi muito bem feito pelo Lucas Nedes e a equipe dele. Então, acho que as coleções podem fazer outras coisas, outros modelos de negócio, outros revenue streams ali, para serem mais confiáveis do que royalties, eu diria. Essa é a minha opinião. São as minhas três takes que eu queria trazer na mesa. Eu acho que o OpenSea concorda com você, Vitor. Por isso mesmo que eles deram esse passo e já tiraram essa obrigatoriedade. Eu acho que no futuro, eu acho que foi meio overreact o que rolou em torno dessa mudança do OpenSea, porque assim, a gente está com um mercado meio morto, né, recentemente. E eu não vejo no próximo, vamos dizer, no próximo bull dos NFTs, na próxima hype dos NFTs, os royalties tendo sendo obrigatórios, justamente por causa disso que você disse. Eles não precisam ser. Uma coleção pode existir sem eles. Existem outros modelos de negócio a serem explorados, mas eu acho que no futuro, minha visão é de que ele vai ter royalties, mas você não vai interagir com eles, né? Eles vão estar forçados ali dentro do contrato, quando você for fazer a compra, a venda, que seja,
essa taxa, muitas vezes, as pessoas baixaram para 3%, no começo era 10%, depois até 15%, né? Depois a gente começou a ver mais para 7%, para 5%. Mais recentemente, na busca por passar confiabilidade para os compradores, eles diminuíram para 3%. Vamos dizer que se mantém em 3%, no futuro, 3% ali, você já está pagando um gás e tal, você não vai fazer muita conta disso, né? Vai estar embutido ali no preço da transação e vida que segue. Eu não acho que o OpenSea tem o poder de extinguir os royalties nos NFTs, só porque ele vai deixar isso não será mais obrigatório como o UX ali dentro da plataforma deles, né? O UX nunca, o OpenSea nunca foi parceiro de criador, todo mundo sabe disso, né? Teve uma série de problemas, eles não repassavam os royalties, eles acumulavam por um tempão para depois poder pagar as pessoas, e aí pagavam quando queria, do jeito que queria. Então, assim, é um negócio voraz, né? E a proteção contra ele é o código. E eu acho que a gente precisa relembrar disso. Como você disse, Vitão, a solução aqui é via código. O mercado é selvagem, ninguém tem pena de ninguém, é cada um por si, e a solução é via código. E eu acho muito saudável que seja assim, acho que deve continuar assim, e acho que esse movimento da OpenSea vai no sentido como é que eu vou dizer, dos fundamentos de cripto, que é justamente esse. Né? Você não tem que contar com nada. Se não está no código, não está na regra. Se não é proibido, é permitido. Né? O Rico subiu, acho que vamos deixar ele falar, senão eu falo pra caramba aqui. Bom dia, galera. Bom dia, Rod, Cioff, Hermes. Valeu aí pela palavra aí, cara. Queria dar minha opinião aqui. Eu acho assim, cara, a OpenSea, antes ela tinha um segmento, né, de consumidor diferente da Blur, né? A Blur é mais um marketplace para traders, né, para aquela galera que quer fazer um flip. Já a OpenSea, ela tinha mais a cara de ser um marketplace para colecionadores, né, para aquela galera que gosta da arte, que aprecia uma boa arte, né? E cara, eles vêm tentando, eles vêm perdendo espaço para Blur ao longo do tempo e eles vêm tentando seguir o mesmo caminho que a Blur tomou, né, cara? Eles lançaram o OpenSea Pro, foi uma ferramenta aí para os traders utilizarem, né, uma ferramenta paga que acho que acabou não pegando muito na galera. Eles lançaram os Analytics também para tentar seguir a Blur ali nesse sentido. E dessa vez, novamente, eles estão tentando seguir o mesmo caminho da Blur, que é tirar os royalties, na minha opinião. E, cara, pra mim, isso aí, eles podem estar cavando a própria cova deles, na minha opinião. Porque, cara, eu não acho uma boa posição você querer sempre seguir o mesmo caminho de um outro marketplace que está tendo sucesso, sabe? Eu acho que vale mais a pena, como a OpenSea já tem o benefício de ser o primeiro no mercado, o primeiro first mover do mercado, eles têm mais gordura, que nem acho que o Hermes falou aí, tem mais gordura para aguentar a pancada e talvez tentar alguma coisa mais inovadora, né? E cara, outra coisa interessante que eu tava olhando aqui é que no momento a OpenSea tá perdendo até pro LuxRare em questão de volume, né, cara? Você vê como que ela vem perdendo espaço ao longo do tempo, né, cara? Até o LuxRare tá passando ela, cara. Ou seja, a OpenSea vai ter que bolar alguma estratégia nova, cara, porque eu não sei se eu vejo ela seguindo esse mesmo caminho e competindo com a Blur, porque a plataforma do OpenSea é muito ruim ainda, cara, muito ruim, e isso é algo que me chama a atenção, né? Essa é a minha opinião. Boa. Posso comentar? Manda bala, manda bala. Pode, depois o Léo subiu também do Super Flip, se quiser depois dar sequência, fica à vontade. Vai lá, Então, Hermes. Rico, eu acho que eu não concordo muito quando você diz que o OpenSea está indo atrás dos outros marketplaces, porque eu fui um crítico ferrenho do OpenSea durante muito tempo. Eu acho que eles fizeram os movimentos tarde, eles implementaram essas ferramentas no momento em que elas já não estavam mais sendo relevantes, que o mercado já estava em declínio. Mas eu acho que para o OpenSea era muito difícil fazer esse tipo de movimento, não porque eles não vissem, né, não visualizassem isso em termos de modelo de negócio, mas justamente porque eles tinham essa função. O que eu acho? Eu acho que não é sustentável a longo prazo o OpenSea ser o único marketplace defendendo os royalties. Eu acho que esse é o grande problema, sabe? A longo prazo isso não funciona. Vamos dar um exemplo, por exemplo, quando o Uber chegou, tinha balinha, tinha água dentro do carro.
Depois não teve mais. Por quê? Porque aí veio o 99, veio, sei lá, outros concorrentes e eles ofereciam preço e o pessoal não estava nem aí para água e para balinha, eles queriam preço. O que importa é manter. O que importa para os marketplaces é se manter como uma referência para os usuários. Porque eu acredito que, olhando para frente, eles não vão ter uma relevância muito grande. A hora que você puder comprar com toda a confiabilidade e segurança um NFT aqui no seu telefone, sem medo de tomar um golpe, de conectar sua carteira, seja lá do que for, que necessariamente para onde a gente está caminhando, a relevância dos marketplaces vai ficar cada vez menor. E eu não acho que seja sustentável a longo prazo como modelo de negócio. Eu pensei, não, nós vamos defender os royalties aqui. Acho que eles fizeram um movimento que eles foram obrigados, eles atrasaram esse movimento justamente porque eles precisavam segurar todas as pontas ali, justamente por ser a referência, né? Mas chegou uma hora que o modelo de negócio que vai se sustentar a longo prazo como marketplace no mercado de NFTs, pelo menos nos próximos meses aí até anos, ele não passa pela manutenção dos royalties de forma obrigatória, vamos dizer assim. Acho que eles já chegaram a essa conclusão há um bom tempo e eles estão apenas se mexendo no sentido que foi determinado pelo mercado. Não é? Se o Uber insistisse em continuar dando balinha, água para todo mundo dentro do carro, ele ia ficar inviável. As pessoas iam pegar o 99 sem balinha, sem água e ia ficar tranquilo com isso. Fala, pessoal. Beleza? Fala, Léo, bom dia. Opa, Bom dia, fala, Léo. Top. Fala, Hermão. Fala, manda Rod. bala. Fala, Rico. Fala, turma. Esse assunto de royalties é algo que a gente discute há muitos anos já, desde 2020. A gente já estava analisando, tentando entender a relevância disso aí. Eu acho que a escapatória que os projetos têm é trazer algum tipo de utilidade atrelada a uma negociação com royalty. Por exemplo, a Yuga Labs airdropar a Apecoin para coleções, né, para pessoas que tiveram que negociaram com royalty, né? Quem deu bypass no royalty fica de fora, por exemplo, de um airdrop de Apecoin, ou fica de fora de um airdrop de uma nova coleção, alguma coisa desse tipo. Então você consegue, tá tudo on-chain, você consegue fazer o tracking da operação, então você consegue controlar o mecanismo. E quem quiser fazer trading, comprar e vender, né, especular ali nos NFTs. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. E quiser fazer isso sem royalty e não tá ligando ali para aqueles benefícios que virão depois, eu também acho que esse cara pode ter essa liberdade sim, porque esse tipo de trader ele traz liquidez para o mercado, cria um mercado muito mais saudável para a gente poder comprar um NFT ali e ter alguma garantia depois ali, ou ter uma certeza maior de que vai conseguir vender aquilo depois, né? Se a gente quiser, quando a gente quiser sair daquilo, a gente conseguiria. Então, pensar nisso também é interessante. E eu não gosto muito da narrativa de que o Blur tá passando o OpenSea, porque o Blur, ninguém critica o Blur pela questão de royalties dele. Tá todo mundo falando mal do OpenSea, né? A gente tá aqui hoje criticando o OpenSea, enquanto foi o Blur que trouxe isso. E o Blur traz aquela narrativa de que é o marketplace do povo, o airdrop, etc e tal. Mas eles que começaram isso tudo. E eles não estão passando o OpenSea, né? Wash trade pesado, né, Léo? É o wash trade puro. Aquilo ali é o wash trade puro. 200 carteiras que fazem mais de 90% do volume do OpenSea. Então, assim, essa narrativa que a mídia de NFT aí tá passando pro mercado é uma narrativa falsa e tá levando o OpenSea a fazer isso. Quando a gente olha o número de usuários que teve o OpenSea, que teve os outros marketplaces, é ridícula a comparação. E então, assim, acho que essa narrativa que instalou no mercado e a gente agora pegando no pé do OpenSea é complicado também. E eu acho também que o OpenSea é um dos criadores do mercado de NFT, né, um dos responsáveis aí por existir isso como a gente vê hoje. A gente está aqui por conta do OpenSea, mas eles pecaram num problema no passado
e que eles levam isso até hoje, que é a questão de ser, né, centralizado, né? O Seaport é um smart contract centralizado, as operações que rodam ali, eles têm controle absoluto sobre tudo. E aí a gente vê muito os contratos, né, de NFTs ali, eles não têm um padrão, eles são muito mal feitos, né? Por exemplo, existe o IP de se solicitar o royalty, que é o IP 2981, se não me engano. Você não consegue obrigar o royalty, mas você solicita, você fala enviar 10% para a carteira tal, enviar 5% para a carteira tal. E quando você abre as coleções da Yuga Labs, por exemplo, elas não seguem o IP. Aqui no Sweep and Flip, a gente é um smart contract on-chain e a gente quer pagar o royalty. A gente paga o royalty, está lá no contrato, né? No smart contract está lá, a gente paga o royalty para a coleção. E simplesmente a coleção não cobra. A gente está tendo que fazer uma nova versão, onde a gente traz uma API que analisa onde essa coleção está solicitando o royalty. Basicamente é o seguinte, as coleções estão brigando pelo royalty sem oficialmente cobrá-lo. É meio complexo isso. Por isso é que é o código que manda, né, Léo? Oi? Por isso é que é o código que manda. Se não tem código, não tem ferramenta, não tem nada, né? Exatamente. O Rico tá com a mão levantada faz um tempão. O Rico tá. Beleza. Manda lá. Cara, só responder aqui um pouco, cara, o que o Léo falou é muito interessante, né? A Blur, ela é uma plataforma, assim, que faz muitas coisas nas escuras, né? Por exemplo, aquela plataforma, o Blur Blend, né, de empréstimos, cara, aquilo ali é uma pura manipulação que a galera faz ali, que os baleias fazem pra tirar os NFTs da galera que entra emocionada achando que vai conseguir comprar um macaco por 0.2 Ethereum e pega Ethereum emprestado ali, os caras fazem uma manipulação ferrenha ali pra tirar os NFTs dessa galera, tá? Então o Blur também é um marketplace muito sujo ali por trás. Mas, cara, o que o Hermes falou, eu tive pensando aqui, cara, e eu fiquei... queria questionar, assim, será que não faz sentido a OpenSea, por exemplo, se ela continuasse, né, que você disse que não teria como a OpenSea continuar com os royalties, né, sendo que as outras marketplaces estão optando por sem os royalties, né? Eu fiquei pensando, será que não seria possível que a OpenSea continuasse como esse player que sustentasse os criadores, né? Convidassem os criadores para participar do OpenSea e seja uma forma de atrair os criadores para lançar suas coleções na OpenSea, ao invés da OpenSea ter que se adaptar a esse modelo da Blur e, enfim, dos outros marketplaces? O que você acha? Cara, eu acho que sim. Eu acho que seria possível. Mas eu concordo. O Léo trouxe um exemplo muito, muito forte disso aqui, agora, né? Que eles criaram uma ferramenta a fim de proteger os royalties, que fornecesse royalties para as coleções, mas o contrato é mal feito. Então, o contrato na maioria das coleções é mal feito e ele não garante o royalty, ele não fornece nem as ferramentas necessárias para que esse royalty seja entregue. Então, eu acho que a gente se acostumou muito a depender de plataformas centralizadas, de terceiros, de marketplace, para garantir que o mercado seja como ele é. E eu não acho que isso é positivo para a gente, sabe? Eu acho que aqui, é como eu disse antes, eu acho que na blockchain, cara, é código. O que manda é código. O código é a lei. Se não está no código, não é proibido, é permitido e isso é bom. Eu acho que é bom que seja assim. Eu acho que as coleções precisam abrir o olho e talvez grande parte das que existam hoje vão ter que fazer um contrato novo e migrar as suas comunidades para um contrato novo, que a maioria dos contratos é muito mal feita, inclusive de coleções de muito sucesso, de coleções muito importantes, muito relevantes. São péssimos contratos que não defendem os interesses da coleção, nem dos holders, que tem erros bobos como esse que o Léo está falando, do cara simplesmente não estabelecer a porcentagem por mais que seja possível fazer o bypass, ele tem que dar parte da coleção, né? Isso tem que estar redondo. Nós, como criador, eu e o Vitor, como founders, a gente teve uma preocupação muito grande, discutiu uma série de aspectos nisso, né? Foi o Fatih, o nosso dev,
E a gente está de olho nisso o tempo todo. É claro que o nosso contrato também pode ter falhas, né? Já tô entrando no assunto aqui, porque vai que os caras acham alguma coisa errada no contrato lá, né? Se, ó, a gente fica como hipócrita, mas pelo menos você ter uma observância constante disso, uma preocupação e tá de olho, ó, surgiu alguma coisa aqui, o seu contrato tá errado nisso e naquilo, ou pode melhorar nisso e naquilo, tem um novo padrão de token, vamos trocar. Mas não vamos depender nem contar com entes centralizados, com empresas que faturam bilhões para garantir o futuro do nosso mercado, senão a gente está perdido. Né? Eu acho que a gente tem que ir mais por esse caminho, é código, cara. O futuro, a nossa lei é o código. Então, se tem ferramentas, se dá para melhorar isso em termos de código, vamos no código, em primeiro lugar. E em segundo lugar, aquilo que o Vitor comentou, né? Como fonte de renda, como você criar outras possibilidades. Porque a gente está discutindo também o futuro dos NFTs, né? E como é que vai ser esse futuro? Eu acho que ele passa muito por comunidades, né? Acho que é o grande valor que os NFTs trouxeram foi justamente a formação dessas comunidades digitais. Eu falo sempre isso, a gente está num bear market de NFTs aí, a gente teve esses pump de shitcoin aí, de memecoin, mas assim, cara, eu não quero voltar para grupo de Telegram, sabe? Eu não acho que esse é o nosso futuro. Acho que a gente tem a gente abriu a cabeça quando a gente chegou aqui no Discord, nos Twitter Spaces aqui, e a gente foi para um outro lugar que é aquilo, depois que abre, né, cara, não tem aquela frase que clichê, acho que é do Einstein lá, que abriu o paraquedas não tem jeito, eu acho que é muito por aí. Eu não vejo o ecossistema de blockchain existindo de novo só em grupo de Telegram e pump and dump de shitcoin. Eu acho que essa é a minha grande fé no futuro dos NFTs. A gente veio até aqui, a gente não vai voltar disso aqui. Né? Em algum momento a gente vai estar de volta. E quando a gente estiver de volta aqui no ápice, a gente tem que estar baseado em código. E não na confiança pelo status quo ali do mercado, seja lá do que for, de que a gente vai ter algo garantido, porque nada é garantido se não está no código. Essa é a base, né? É como a gente tem falado aqui, mas essa é a base de todo o mercado on-chain, todo o mercado, ele é baseado nisso. Ele é baseado na não confiança em intermediários e em você fazer a própria tecnologia que seja impossível e contra os interesses que você criou, aquele asset ou aquela coisa que você criou. Então, é isso, o código é a lei. Acho que não fuge muito disso. Acho que é o futuro do mercado, né? Porque se a gente se propõe se NFT se propõe a ser alguma coisa relevante no mundo, precisa colocar suas vantagens para fora. E as vantagens de NFT, tudo isso daí tá dentro do ecossistema que permite com que o código que foi escrito seja executado independente da vontade do intermediário. Essa frase aí é a frase que sustenta a tese inteira do mercado on-chain, blockchain geral. Né? Então, por que não aplicar ela de verdade? Né? Acho que as coleções acabaram ficando... Aí eu falei que o OpenSea tomou uma decisão preguiçosa, né? Mas acho que as próprias coleções se tornaram preguiçosas em querer confiar muito nos marketplaces e construir uma tecnologia bem limitada, né? Também tem isso. Acho que deixando claro também, Vitão, a falta de visão de futuro, né? Era coleções criadas simplesmente para arrecadar grana ali a curto prazo, cheio de promessa, de roadmap, disso e daquilo, mas assim, você não pode ser sério, você não vai estar oferecendo nada sério se o seu código não é inovador, não é o melhor que tem, né? Você usou um contrato standard ali, você copiou e colou de qualquer lugar ali, basicamente você não teve nenhum interesse de implementar nada de diferente no seu contrato, de nem sequer explorar de forma apropriada o que já tem nele, isso mostra um desrespeito à premissa fundamental do que é blockchain, como você disse aí, do que é o mercado. E o nosso ecossistema não pode existir dessa forma. Né? Por isso que eu acho que é uma coisa positiva. Acho que a gente está num momento de virada muito importante. Acho que a gente vai dar bons passos aí no futuro por causa disso. Acho que no futuro as pessoas vão levar contrato mais a sério, né, nas coleções que virão. Acho que talvez esse seja eu vejo muito isso acontecendo, os contratos sendo o principal ponto de interesse no próximo bull de NFTs aí e tal, porque eu acho que a gente aprendeu lições valiosas, né, os NFTs se desconectaram muito do que é blockchain quando eles se basearam no OpenSea. E quando veio a
a antítese, né, que foi o Blur, ele foi uma solução populista ali, vamos dizer assim, midiática, mas que não mudou em nada o cenário. Eles simplesmente deram um passo que era mais fácil para eles, porque eles não deviam nada para ninguém, né? Eles acabaram de chegar, eles podem fazer o que eles quiserem sem criar nenhum tipo de polêmica. A gente oferece assim, que é o interesse do mercado, e o OpenSea não. O OpenSea tinha que lidar com o que ele está lidando agora, né? Como o Léo disse, por que o Blur, o X2Y2, seja lá quem for, funciona plenamente sem royalty, e quando o OpenSea faz, gera um alvoroço danado no mercado Web3. Foi por isso, talvez, que eles não fizeram antes, né? Então, assim, eu acho que a gente está dando passos muito positivos. Eu vejo esse passo do OpenSea como inevitável ir para frente, que é o que a gente precisa. A gente precisa caminhar, né? A gente precisa que algo mude, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Buenas. O Gus subiu também, mas foi porque eu chamei. Quer comentar alguma coisa, Gus? Fica à vontade. GM, bom dia, galera. Papo Buenos bom, dias, papo Gus. bom aqui, hein, hoje, hein? Cheguei bastante atrasado hoje, mas estamos aí. Pô, eu vou discordar um pouquinho do Hermes nessa parte aí do código. Eu acho que só vai se preocupar com o código quem é técnico mesmo. Quem não é técnico não vai se preocupar. Acho que ah, a gente segue a gente sempre segue narrativas, né? Então, tipo assim, segue a Yuga, segue OpenSea, o que a OpenSea construiu. Agora a gente fala muito dos outros marketplaces. Quem conseguir sair dessas caixinhas aí acaba se destacando, que é pouquíssimas pessoas, né? Então, a parte técnica vai se preocupar com a parte técnica quem é técnico, quem gosta disso. E quem se preocupar com isso é a galera e vai ser a galera que realmente que vai dar a diretriz pro resto do pessoal que não é técnico falar, pô, ó, vai, porque tá melhor, tem outras soluções. Mas no dia a dia pô, o que é mais pessoas, né? O que essa coleção tá construindo de novo? Ou então eu vou flipar, quero flipar. Vai ser, acho que o mercado não vai mudar muito disso, não. Pelo menos é o que eu vejo, assim, para curto prazo. Não vem discordar de mim, não, Gus. Tá maluco? Mano, eu concordo. Eu quis dizer, assim, em termos de UX, eu acho que vai até sumir. A parte técnica vai ficar cada vez menos, mas eu acho que isso vai. As inovações que elas trouxerem, os features, né? As coisas que eles trouxerem interessantes vão estar garantidas em código. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Eu concordo que, claro que as pessoas não têm que se interessar por código nem entender de código, mas eu acho que eu vejo num futuro assim, em que o que a coleção tiver para oferecer, tiver de diferente, tiver de inovação, vai estar garantido em código, e não papinho ali de roadmap, de seja lá o que for, entendeu? Porque isso é conversa fiada, falar até papagaio fala, né? Se não está no seu código, você não tem nada para oferecer a não ser palavras. E eu acho que o que eu quis dizer é isso, eu acho que as pessoas vão começar a prestar mais atenção no que é garantido em código, no que é inovação tecnológica de código. Não que elas vejam isso a partir de código, mas aqui nessa coleção, se você comprar, cai tanto aqui nessa carteira, tanto já é doado para não sei quem, tanto planta uma árvore não sei onde, e isso via código, né? Não via roadmap, não via papo, entendeu? Eu tava refletindo esses tempos sobre uma coisa bizarra. Cripto é muito sobre eliminar a necessidade de confiança, certo? Só que é um dos ecossistemas que as pessoas mais confiam, tipo, mais deixam isso de lado, culturalmente falando. Seja por scam, ou seja por entrar a galera mais da superfície, entra em pirâmide fácil envolvendo cripto, né? É bem fácil se convencer uma galera que às vezes não tem educação financeira, aí começa a ganhar um dinheiro relevante, aí, né, o caso do Scarpa lá e dos jogadores do Palmeiras. Pô, negócio muito simples de ver que é um scam, muito idiota, mas muita gente cai porque confia, né? Tem esse excesso de confiança nas pessoas. Muitas coleções de NFT também tiveram o mesmo destino.
Confiança demais em palavras, igual o Eros falou, em roadmap, em slide bonitinho e tal. Memecoin e tal, pump and dump, mesma ideia. Confiança excessiva, né, das pessoas. Eu acho que a gente tem que começar a entender isso culturalmente, né? Que um ecossistema trustless, que a gente sempre bate nessa tecla, ele exige um comportamento trustless também. Não é certo desconfiar de todo mundo, mas é de não depositar sua confiança a ponto de você se tornar vulnerável àquilo ali. Eu acho que isso é importante. Dependente ou vulnerável de uma terceira parte. Acho que isso é importante sempre relembrar que, por mais irônico que seja, todas as vezes que alguém perde dinheiro em cripto, todas, é porque ele confiou em alguém. Então, confiar mais no código do que nas palavras de alguém, né? Acho que é basicamente isso, dá para resumir um pouco. É isso mesmo que eu quis dizer, Vitão. Acho que é por aí. E é um passo necessário que a gente precisa dar. Né? A gente precisa sair desse meta de roadmap, de papinho e ir para um. Na verdade, em cripto, o que acontece é o desenvolvimento está sempre atrás da narrativa, tanto nas empresas como em todo lugar em cripto. Né? O desenvolvimento está sempre atrasado, porque desenvolver é difícil. A gente tem a visão do potencial do que aquilo pode fazer e a gente já. Então já está fazendo, porque eu estou falando aqui, tá, mas falar não garante, né? Isso tem que estar em código. E o código, às vezes, demora um pouco mais. Então, eu acho que a gente está caminhando para esse sentido. Inevitavelmente, no mundo cripto, a gente está caminhando para isso. Para um lugar, porque é o fundamento, né? Como você disse. Esse é o fundamento principal. Trustless e confia no código. Então, é isso que a gente... É para lá que a gente deve ir. Eu espero que a gente vá, né? Eu não sei se é muito meia bolha, mas eu tô vendo que pelo menos essa narrativa, ela perdeu muita força. O que vocês acham? Porque, tipo, um ano e meio atrás, assim, tipo, isso aí era todo mundo falava, né? E aí, hoje em dia, a realidade poucas pessoas estão falando sobre isso e a galera tá dando. Se tem dinheiro, se tem lucro ou não, eu quero lucro. O resto, trustless é trustless e lucro é melhor que trustless. Então, mas aí, Gus, esse é um ecossistema muito selvagem para você porque assim, ao mesmo tempo que ele é trustless, tudo aqui é irreversível e você não pode recorrer a um saque ou a um Procon da vida, saca? Não dá, porque é irreversível. Então, ao mesmo tempo que, se você andar com essa conduta trustless por aí, você vai perder dinheiro. Ou você vai perder dinheiro porque você vai investir mal o teu dinheiro lá e tal, ou tu vai tomar um scan. Então, de algum jeito você vai perder dinheiro. Então, acho que é uma coisa que não é nem tanto, eu sou bom, eu sou uma pessoa ética e eu sou trustless. Não, é pra sobrevivência isso, saca? É pra tua própria sobrevivência nesse ecossistema. Se você quer sobreviver por mais de um ano, mais de 2, 3 anos, quer ficar aqui por muito tempo, você tem que ter esse comportamento, entendeu? A menos que você não participe desse ecossistema. Aí você pode confiar na instituição centralizada e tal, que, assim, vai ter rug pull, mas esse é um soft rug pull, pelo menos. Aqui, o negócio é selvagem. Se o cara não tomar cuidado, ele vai sofrer um rug. De várias formas possíveis, né? Acho que não é mais uma questão de sobrevivência do que de bondade ou de interesse. Na minha opinião, claro, né? E aí, eu sou das pessoas que acham que é bom que seja assim, sabe, Vitão? A gente vê um clamor muito grande por mais confiabilidade no mercado de cripto e tal, baseado em regulamentação, pô, sabe? E isso é uma contra-narrativa do que a gente está construindo, né? Eu me posiciono muito contra isso. Eu não acho que a gente tem que ter um órgão que te garanta nada para a gente poder ter mais adoção. O que a gente precisa é de educação. A gente precisa que as pessoas aprendam código, aprendam o básico de um contrato ali, ou que elas confiem em ferramentas on-chain, descentralizadas, que leiam isso para ela, uma inteligência
artificial descentralizada, se é que pode existir isso, qualquer coisa nesse sentido. A gente tem muita pressa e o desenvolvimento é lento. É isso que eu vejo, sabe? E aí as pessoas querem as saídas fáceis. Mas a gente não pode contar com regulamentação nem com promessa de ninguém para garantir a nossa segurança aqui. A base do que a gente está construindo aqui é o que você disse, confia no código. E é isso. Eu acho que é muito por aí, sabe? O Gus falou e é verdade. Durante um tempo a gente... E isso é um risco muito grande que a gente corre. É isso que gera essa onda de scan, de rug pull, que é negativo, mas que ao mesmo tempo também é positivo, que a pessoa aprende, né? A gente aprende. Eu mesmo sou um cara que estou aqui há anos, que vivo disso, e eu não entendo muito. Eu vou pela opinião de quem entende, pelo menos isso eu sei fazer. Eu sei escutar quem entende, aquelas pessoas ali, mas continuo confiando em alguém, né? Em um terceiro. Todo mundo pode errar, mas a gente tem que confiar no código, cara. O blockchain é código, e quanto antes a gente entender isso, melhor. Pode ir, Vitor, desculpa. Não, vai lá, Gus, vai lá, eu já vou em seguida. Não, você ia comentar uma parada que o Emerson falou. Hoje eu só vim só pra... Não vou falar discordar, não. Só pra trazer um ponto de vista diferente. Tá? Eu amo você, viu, Hermes? Você é um cara alternativo. Uma parada que... Eu concordo com tudo que vocês estão falando, tá? Realmente é só um ponto de vista diferente. Tem um... Eu escutava sobre Bitcoin fazia muitos anos, assim, eu entrei em 2017, mas bem antes eu já escutava sobre Bitcoin. E, assim, o que me deu força mesmo pra, tipo, comprar pela primeira vez Bitcoin foi um amigo meu. E ele tava minerando. Quando eu descobri que ele tava minerando, aí eu tive ali a confiança de comprar, né? E ele tava minerando Ethereum na época. Enfim, aí em 2018 ele saiu. E aí no começo do ano eu fui conversar com ele, né? Que ele sempre de vez em quando ele me pergunta sobre comprar Bitcoin ou Ethereum, essas paradas. E aí ele falou assim, começo desse ano, ele falou assim, mano, vou ter que comprar Bitcoin e Ethereum. Eu falei, nossa, que da hora você tá comprando, na XP. Eu falei, aí até brinquei, né? Você não tá comprando Bitcoin de verdade, não, você tá ligado? Ele falou, mano, eu não quero saber se é de verdade ou não, só quero ter alguém para processar se. Eu só quero um CNPJ. Se der ruim, eu processo. Pô, E que eu acho. decepção, hein? Então, quando ele falou isso, eu falei, faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Porque ele não tá pela descentralização, ele só quer especular. É o nível de segurança que ele quer ter. Exato. É um tipo de segurança que ele quer ter. Tipo, exatamente. É um espectro, né? Exatamente. E aí, trazendo esse assunto, eu aí vim pela Drex, né? CBDC. Que eu no começo eu também estava muito cético. Hoje em dia eu já estou muito mais favorável. Porque, enfim, eu acho que se isso chegar no mercado das pessoas utilizarem essa nova moeda, essa moeda digital, eu vejo isso com bons olhos. E até se der ruim, por um lado negativo da parada, porque é o seguinte, a gente tá aqui, a gente acredita numa evolução, a gente sabe, a gente tem uma dor. Mas a verdade é, a maioria das pessoas não tem a mesma dor que a gente tem. Então vamos supor, se chegar num ponto onde com o governo aconteça alguma parada, que nem aconteceu com o Collor, de travar sua grana, vai ser aí que a galera vai entender e vai falar, puta, qual a alternativa que eu tenho? Bitcoin ou Ethereum? Agora tá. Agora entendi o porquê que essas moedas existem, entendeu? Que o governo não consegue pegar meu dinheiro, entendeu? Então, assim, até pro mal, eu acho que eu vejo tudo como uma forma positiva esse mercado mais regulamentado, é isso?
Então, eu tô começando a olhar por esse viés, assim. Infelizmente, a maioria das pessoas vão aprender pela dor, não pelo amor. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Vale, vale. Uma coisa que eu acho que é interessante, a gente está falando de regulamentações de. O assunto migrou bastante, né, de tema. Mas falando um pouco sobre isso daí, eu acho muito legal. O João Ferreira, da Piquenique, ele tem uma frase que eu gosto bastante, só que eu acrescentaria um pouquinho mais, que é o seguinte: ele acredita que DeFi precisa ter uma regulação especial, uma atenção própria. Por quê? Porque DeFi, em teoria, ele se autorregulamenta pelos contratos, né? Então não tem como você fraudar ou coisa do gênero, né? Existem o código e a lei ali, né? Então os contratos eles estabelecem uma autorregulamentação. Então a regulamentação do setor de DeFi deveria ser alguma coisa especial do que considerando o mercado financeiro como um todo, DeFi deveria ser uma coisa à parte. E eu concordo com ele. Só que o caminho entre DeFi e o tradicional, esse vale que existe entre os dois, é a parte mais perigosa de todos. É onde todo mundo está vulnerável. Seja em corretora, que está sediada fora, não tem sede no Brasil, não tem nada no Brasil, mas exchange de fora e tal. Porque essa galera, você está 100% vulnerável à boa vontade deles, entendeu? Quando você confia num negócio lá para alugar tuas criptos e tu assina um contrato ali para ganhar 10% ao mês, tu tá sendo vulnerável a uma pessoa que tá entre o código e a lei. Você tá no meio ali. Você não é nem amparado pela lei, porque a gente sabe que a lei é frágil, a menos que você tiver dinheiro numa instituição que seja gigantesca e regulamentada até a cabeça, você não está protegido pela lei. E do outro lado, você não está protegido pelo código. Então você está 100% vulnerável à boa vontade do player que você está colocando seu dinheiro. Então, o cara tá investindo no Bitcoin pela XP, faz sentido. O cara, ele confia mais na lei do que no código. Até esse momento, até eu, vou ser bem sincero, nesse momento, existem momentos que eu confio mais na lei do que no código, porque o código que a gente tem hoje em dia, ele é altamente exploitável. Isso é normal. Muitas das linguagens que a gente tem hoje em dia são novas. Muitos da lógica de fazer um contrato inteligente é uma lógica nova. Quando você pega o começo ali dos primeiros 2 anos de Solidity, primeiros 2 anos que foi criado, tinha muito erro bobo, cara. Teve um erro de 200 milhões de dólares, que foi quando o cara matou o contrato da Parity, né? Um dev júnior viu que dava para executar um kill no contrato e matou os contratos que guardavam as multisigs da Parity, que é 200 milhões de dólares na época. Hoje é muito mais em Ether. Ou quer dizer, o código era idiota. Ele tá melhorando agora, mas ele vai ficar por muito tempo. A lógica de contrato inteligente, de tudo isso daí que a gente tá falando, ainda é bem exploitável, né? A Curve sofreu exploit e ainda tá bem frágil. A Aave sofreu um exploit também. A Balancer recentemente foi menor, mas aconteceu um exploit ali também de acho que quase 1 milhão de reais, não sei se é 1 milhão de reais ou dólares, o que é pouco no ecossistema da Balance, mas foi um exploit. Então o código ainda é frágil. Então, enquanto a lei, a balança, ele pende um pouco mais para a lei é um pouco mais forte do que o código, muita gente vai confiar na lei. Agora, no momento em que a gente sabe que também a lei é bem frágil, ela é bem subjetiva, depende muito do ser humano, da boa vontade de alguns seres humanos também, não é só paz e amor também. Aí as pessoas vão pender pro código, que é mais objetivo, que é mais certeiro e que é mais executável e não depende da subjetividade de nenhum ser humano. Ele vai lá e simplesmente cumpre o que está escrito. Então, essa balança acho que ainda está precisando de um shift, entendeu? Para que tenha adoção de mais gente, enfim, então. Acho que é isso. Acho que é isso, né, Rod?
É isso. Boa. Sim, eu tava, cara, tava ajudando meu pai aqui, que tava se matando pra montar uma bike, aí eu fiquei mais ouvindo vocês. Comprou uma bicicleta de casa mesmo, uma bicicleta tipo de academia. Tava se matando pra montar aqui, tava ajudando ele, mas tava ouvindo, por isso eu fiquei mais quieto. Mas, cara, temos palavra pra hoje, Vitão? Pra encerrar? Temos sim. A. Boa. O artigo A. Artigo A. Boa. É. Cara, hoje foi prejudicado bastante o Space também. Teve hora que tava picotando muito pra mim. O CH respondeu aqui no chat também que ele não tava conseguindo ouvir. O Fatih teve problema também. Então o Twitter deu aquela rugada básica em nós hoje, que atrapalhou bastante o pessoal. Mas, de qualquer modo, guys, já tá gravado. E a gente vai soltar lá no YouTube do Café e no Spotify também. E aí, quem não conseguiu ouvir por completo, teve problema aí, depois pode pesquisar lá. Só jogar Café com NFTs que encontra. Mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, vai estar lá. Mas é isso, guys. Meu pai me chamou aqui pra pedir ajuda no meio do Space. Aí eu fui lá, achei que seria rápido. Acabei ficando ouvindo mais vocês. Mas agradecer demais o Hermes por ter vindo de novo. Que nem o Vitão falou, já é de casa. Vamos trazer mais vezes. Gus, como sempre, subindo aí todo dia com nós. Rico Perreron, pode vir mais com a gente também, irmão. Sempre que quiser, estiver disponível aí, sobe com nós também. E é isso, guys. Infelizmente, hoje o Space ficou bem prejudicado. A gente acabou não conseguindo trazer tantas pessoas assim para estar aqui. Mas vai estar gravado lá depois. Hermes, quer deixar um convite final pra galera? Não sei se tem algum evento, algum Spaces, ou onde que a galera entra em contato com você. Enfim, pode deixar aí recadinho final, pessoal. Travou aqui pra mim. Não, voltei. Tem sim, Boa. cara. Eu tenho meu Space toda terça-feira, 10h30 da noite, em inglês. E tirando isso, é lá nos Pioneer Pilgrims com o Vitão. Quem tiver a fim de se posicionar na ZK5, quiser ajudar a gente a construir essa comunidade de pioneiros lá, vai ser um prazer ter você com a gente. Valeu demais pelo convite, eu gosto muito, eu acho que o café é sempre curto, porque é o maior indicativo de que é legal, né? A gente podia ficar horas aqui conversando. Agradeço sempre pelo convite, estou às ordens, sempre que vocês quiserem me chamar, eu estou às ordens. Valeu demais. Hoje, inclusive, vai ter Spaces do Pioneers, 5h da tarde. Aí quem quiser colar, está convidado. Opa, topzera. Oh, eu só queria falar só uma coisa final. Tipo, ontem, pela primeira vez, junto com a Paty ali, também tava. Sweepei, flipei. E eu vou falar minha experiência, que é o seguinte: não façam isso. Porque a adrenalina é tão alta que eu já acordei parecendo que eu tava todo. Tinha cheirado cocaína. Já tava olhando pra OpenSea, querendo flipar qualquer coisa que tava na minha frente, só pela adrenalina. O Gus virou o cracudo dos NFTs. Gus virou flipper profissional. Bom saber. Tamo junto, meus queridos. Falou, Vitão. Falou, guys. Até amanhã. Valeu, meus queridos. Um abraço. Um grande beijo.